Nos tempos de antigamente, a situação no Granha era complicada e era tudo muito pobre, era tudo muito dependiam muito uns dos outros, daquilo que a terra tinha para lhes dar. A maior parte das pessoas governavam-se e fizeram as casas cá no Granho com aquilo que cá existia, com a madeira, com os vimos, com os bunhos, com as vergas, que era isso que eles faziam para governar as casas. Foram tempos muito difíceis em que as pessoas necessitavam com muita urgência de algo que os fizesse distrair e animar e viver com mais alegria em tempos difíceis. Começaram com as marchas, começaram nas tabernas a dançar. As tabernas que não havia tabernas, havia locais de encontro onde eles se encontravam, que não eram propriamente tabernas. Havia a do Tamanqueiro, havia a do Zé Marques, havia a do Zé Capela, havia a dos Pedros também. E depois foi por aí que eles começaram a dançar, a encontrarem-se, e nas praças de trabalho onde iam ao domingo à tarde arranjar trabalho para a semana seguinte. Com esses tempos difíceis, que depois veio uma parte em que nem sequer havia comer, mesmo quem tivesse algum dinheiro, mesmo pouco, não conseguia arranjar um pão, por exemplo, para dar à família, não havia farinha, não havia essas coisas. E foi uma necessidade que as pessoas tiveram para se divertir e para esquecer um bocado as agruras da vida. E começaram com as marchas, fizeram as marchas dos populares, fizeram as marchas de carnaval, e depois, já com um espírito diferente, meia dúzia de pessoas, carolas e amigas de cantar e de dançar, formaram um grupo de rapazes e raparigas, e começaram a fazer um rancho. Deram-lhes nessa altura o nome de Rancho Folclórico do Granho. Fizeram a sua primeira atuação como Rancho Folclórico do Granho, porque já tinham começado e já tinham outras atuações, mas como o símbolo do Rancho Folclórico do Granho foi à Casa Cadaval, à festa das Vindimas, à diafa das Vindimas. Mas antes disso havia já sítios onde eles iam dançar, a casa das pessoas com mais poder na terra, e iam de carroça. As viagens que fizeram foram dançar às fazendas, foram dançar a Muros, foram dançar à Glória, foram dançar a estes sítios, mas era tudo a cavalo na carroça. E para terem um acordeonista que os acompanhasse, os elementos do rancho tinham que dar 25 tostões por cada ensaio e por cada atuação para pagar ao acordeonista. O primeiro de todos que veio quando se formou o rancho como Rancho Folclórico do Granho foi o Zé Machorro, ali dos Cortiçóis, e o Tony Zé. E depois começaram assim a ensaiar. O primeiro ensaio não sei bem, mas depois os ensaios começaram a ser aqui em casa do Manel Martinho da Silva, na casa que ele tinha, de onde ele que tinha um talho onde ele desmanchava os porcos e tratava da carne. Depois, como a casa já estava limpa, as pessoas juntavam-se ali, porque havia muito poucas casas que tivessem espaço para juntar um grupo de pessoas a dançar. As casas eram todas muito pequeninas. Também sei que houve sítios onde foi ali como as casas que eram do Tânio Capela e da Leonor Espinho, mas foi tudo coisas que começaram antes disto ainda. Depois de resolverem formar o Rancho Folclórico do Granho, escolheram um tipo padrão, mas não era que fosse um traje propriamente dito, eram umas roupas que eles resolveram fazer para serem diferentes do dia a dia, porque para eles não fazia sentido fazerem uma paródia, ou fazerem uma atuação, ou fazerem qualquer coisa, tinha que dar nas vistas, tinha que ser diferente daquilo que as pessoas traziam no dia a dia. E então puseram as raparigas de saia vermelha, com um aventalinho branco, com blusas, não importava, era preciso ser brancas. Os rapazes tinham umas calças com umas meias brancas por cima, coitados, iam assim um bocadinho mal trajados, mas era diferente do dia a dia, e foi aí que as pessoas começaram a formar o grupo.
não levavam lenço, as raparigas não levavam lenço, quem tinha levava, mas era para as costas. As mais velhas é que punham lenço. Por exemplo, as mais velhas que andavam eram os familiares de raparigas mais novas. Por exemplo, de quem formou o rancho depois, que foi o meu o Felício Pedro, o Ricardo da Silva e foi o Manel Quintinho. E depois as mulheres deles, não a do Manel Quintinho, que nunca acompanhou, mas as dos outros acompanhavam e essas sim já levavam um lenço na cabeça, já iam trajadas mais à maneira do dia a dia que se usava no Grêmio. E foi assim o seu início, com muitas dificuldades, mas foi um arranque. O repertório nasceu da alma do povo, daquilo que as pessoas cantavam no trabalho, daquilo que ouviam os mais velhos cantar. Por exemplo, houve músicas que vieram das pessoas mais velhas, o Zé Capela, a Odélia, o Joaquim Federico. Beijo, oh Lena, eu pedi, tu passaste, nem me falaste, nem para me olhaste, mas eu bem te vi. Tu passaste, nem me falaste, nem para me olhaste, mas eu bem te vi. E tantas pessoas que cantavam bem e que ensinaram muitas modas, muitas cantigas à gente. Há alguns que nem se sabe, que elas contam. Por exemplo, a Jacinta contou-me que a Tibarba, que é a mãe da Maria Mendes, que era a mãe da Maria Mendes, também cantou umas cantigas muito bonitas que elas ouviam no trabalho. Já as raparigas desse tempo ouviam as mulheres cantar, as mais velhas, e depois as que elas gostassem eram as que ficavam para a história. E ela teve, acho que tenho gravado a Jacinta a contar essas cantigas. Mas foi assim, foi espontâneo, foi das pessoas começarem. Lembro-me que uma música que ainda consta do repertório hoje, dessa altura, uma não, há mais, mas é o Bailarico Velho e o Vira dos Namorados, e essas músicas assim ainda são do repertório do início do rancho. Depois houve muita coisa que se chegou à conclusão que eram músicas da rádio e que não eram tradicionais e que se tiraram, e fomos recolhendo outras junto das pessoas que ensinaram a gente. As coreografias surgiam consoante as músicas, as pessoas iam dançar e claro que conforme surgisse a música surgia a coreografia, que ninguém é capaz de dançar um vira ao som de um bailarico. E então as pessoas, conforme a música surgia a espontaneidade de se fazer uma coreografia. Às vezes até apareciam pessoas a dançar de maneiras diferentes, mas depois ficava sempre a que as pessoas gostassem mais. Olha, aquele bailou melhor, o Chicleia bailou melhor com o Joaquim Costa, o outro fez isto, fez aquilo. E depois chegavam a um consenso e começavam a bailar mais vezes aquela que eles achavam por bem que era mais bonita. Porque tivemos grandes homens a dançar no Grêmio. Grandes homens a dançar. O Chicleia, o pai da Bete, o Mestiço, o Metichico, que eram eles que faziam. Há sempre, na mocidade, há sempre um grupo que se destaca, não é? E eles, como eram, dançavam tudo, dançavam fandango, eles dançavam tudo e mais alguma coisa. E havia várias lá no canto de cima, as mulheres que dançavam, era a Rosa Máxima, era o Tónio Fernandes, que também eles com os meus avós iam uns 4 a dançar o fandango aos casamentos. E pronto, havia muitas pessoas. Eu falo mais desta parte populacional aqui deste lado, porque fui aqui criada e porque tive mais vivências aqui, e as coisas que eu sei das pessoas lá de cima já me foram contadas através de várias pessoas. Por exemplo, a minha prima Rosa, do Manel Jesus, também me contou muita coisa, dos tempos da mãe dela. A minha mãe tinha um verso que cantava, que ela achava muita graça e que ria-se muito,
porque elas eram muito amigas, a minha mãe da Joana, da tia Joana. E até uma vez andavam a cantar e a tia Joana danou-se com a minha mãe por causa de um verso que ela cantou com as cachapas, andavam de manhã, desde manhã até ao sol posto, a cantar ao desafio umas com as outras. Aquilo era a bem e a mal e o que viesse. E então a minha mãe, ela cantou para a minha mãe: olha aquela asadinha, rua cheia sem ninguém. Ela pensa que é bonita, nada disso ela tem. E a minha mãe deu uma grande gargalhada e ela ficou danada com ela, se rir dela. Mas elas depois contavam isto a rir-se, porque eram raparigas do trabalho, mocidade que se juntava, que era só onde elas se juntavam umas com as outras. Era no trabalho, era nos trabalhos ali para a casa, para os ceareiros, havia muitas ceareiros, muitos homens do Grande que faziam searas e que se trabalhava para os ceareiros. Portanto, alugavam bocados de terreno para arroz e para milho e para essas coisas, e depois elas iam trabalhar para os ceareiros. E se juntavam esses grupos de raparigas, e às vezes até com grupos que não eram daqui, elas se juntavam e cantavam todas ao monte e dançavam todas. E, portanto, porque a cultura popular é uma coisa que é transmissível, estás a ver? Não é fixa, é transmissível. Porque, por exemplo, há muita gente que veio para o Granho, que veio de Ribeira, assim, de Ribeira abaixo, agora estava a pôr isto lá para cima, que vinha de Ribeira abaixo à procura de trabalho, porque não havia trabalho, não havia dinheiro, não havia pão, havia meninos pequeninos, cheios de fome, e veio muita gente para o Granho assim, vinham para Ribeira abaixo, vinham dormindo nas casas agrícolas que encontravam o caminho, nas casas mais abastadas, dormiam no meio da palha, nos barracões, estás a ver, até chegar à Casa Cadaval, que a Casa Cadaval era sinónimo de trabalho e de comer. Pronto, era aquilo, como era grande, empregava muita gente e vinha tudo à procura de se a casa lhe dava trabalho para eles. E depois porquê ficaram? Por exemplo, tens a Parreira que fica lá para aquele lado, veio o Máximo da Parreira para aqui. O Máximo da Parreira, que era bisavô do Tony Manel. Veio o Francisco das Ferrarias, que era avô da minha prima Telvina, que veio das Ferrarias do Pé da Raposa. Veio muita gente da Raposa e veio muita gente de todos os lados. Até do Pego para aqui vieram pessoas trabalhar. Portanto, isto a gente vai encontrando depois conforme vão aparecendo situações e por aí a gente, quem é curioso vai logo apontando e vai logo registando e eu como sou assim um bocadinho curiosa, um bocadinho só, estou sempre à procura de mais de... Eu, por exemplo, olha, passei grande parte da minha vida a teimar com os historiadores do Conselho que o Granho só tinha sido fundado em 1990. 1900. Porquê? Porque os primeiros registros de fazendas e de coisas, terrenos, só começava a aparecer nos registros da Câmara a partir dessa altura. Mas eu que sou muito teimosa, e depois ando sempre a teimar com eles, que é isto e que é aquilo, então, se isso foi verdade, porque é que há fulano e cicrano que nasceu no Granho em 1800 e tal? Alguma coisa aqui não está bem. Até que com o Gonçalo ali de Mus, com o Roberto Caneira, o Roberto Caneira foi uma tourada enorme, fartámos de andar a teimar. Até que agora, há 3 anos, o Gonçalo manda-me um estudo que ele fez a dizer: Rosinha, tenho aqui uma coisa para lhe encher a alma. Até que enfim, você sempre tinha razão. Já há registros do Granho em 1700 e tal. Embora não fosse considerado uma zona habitacional. Embora, e eu dizia, epá, dei-me o nome daquela pedra que estava ali no meio daquele terreno. Eu não quero que vocês me digam, estava aqui esta pessoa a habitar, tinha tantas pessoas. Não quero que vocês me digam isso. Querem que vocês me deem um registro daquele bocado de terreno. Aquela área de terreno. Como é que aquilo se chamava? O que é que tinha? Eu tenho um estudo do levantamento
da parte como é que se chama? Da geologia, ou como é que dos terrenos. Aqui da parte do Granho, que eu fui pedir à Câmara. E então ele manda-me aquilo, tenho ali, que ele fez e mandou-me. Afinal, a partir de 1700 e qualquer coisa, já aparecem registros com o nome do Granho. Vai na missa, rosa tão bela, vai na missa, rosa tão bela, ai que levas no teu cabelo. Toda a gente gostava muito era da paródia. Pois, claro, então aquilo naquela altura era tudo uma tristeza. Se não viesse uma coisa daquelas para alegrar o pessoal, também não via nada. Era tal e qual como as marchas. Pois. Também aquilo era só para alegrar as pessoas. Pois aquilo não era, não. Eu gostava tanto. Então não era. Eu gostava muito das marchas. Era bonito as marchas. Era um sinónimo de dar um bocadinho de alegria ao pessoal e da malta se juntar. Pelo menos aqueles que já, coitados, já não se atreviam, vinham à porta ver passar a marcha, todos contentes. Era a alegria do povo naquela altura que não havia nada. Havia, olha, como se chamava? O pai da mulher do Joaquim Magriço, como é que ele se chamava? É Zé da Minhola, não era? Era. Zé da Minhola, uma vez esteve a conversar comigo e disse-me que foram uma vez a uma excursão a Fátima, numa excursão da Maria Santas, Sim. aonde os homens que lá iam todos tocavam gaita de beços. Pois era tudo. Até fizeram um despique todos a tocar. Olha lá, então, os bailes eram só filhos escuros, Rosa. Era? Pois. Era. Para pagar ao acordeonista não havia dinheiro, era só aqueles homens Mas a tocar. depois começou a vir como é que ele se chamava? O Elia Russo, E era aquele ali do Foro de Benfica. o Tony Zé, Machorro. Zé, Mas isso já foi depois da sua mocidade, sim. porque antes disso era o Elias Russo e era o Tony Jorge. Pois, mas no princípio era só... Era só, pois, só. E eram os matraquilhos todos. E era o tio Violino a tocar cajado no chão. Lembram-me disso? Isso ainda foi do meu tempo. Ele fazia isso. Pronto, e arranjavam com colheres, e com pinhas, e com canas. E havia rapazes da mocidade que sabiam tão bem tocar pífaro, tão bem. Mora na Glória o último rapaz que tocou pífaro cá no Grande. E era ele que os fazia de canas, não era? Era o Carlos da Maria Branca. E esse sabia muito bem tocar pífaro. Mas depois também teve azar, depois casou com aquela mulher lá da Glória, depois teve azar de lhe morrer o filho, pronto, depois deixou-se dessas coisas todas. E agora está muito velho, diz que já não tem fogo para tocar pífaro. Que eu ainda queria gravá-lo um bocadinho a tocar pífaro, mas ele não foi nisso. Ou tempo que eu andava de volta dele. Carlos, toca um bocadinho mesmo só para a gente ficar com isso na história, para a gente gravar. Então eu já lá estive a experimentar, mas não sou capaz, aquilo falta-me o ar, não sou capaz. Pronto, e havia muitas. E quem ficou agora, a última pessoa que a gente tem a tocar gaita de beços é o Zé Bicho e é o Isidro. Mas o Zé Bicho sabe-me também. Treinou mais, levou mais anos a tocar, mas o Zico tocava bem, a gaita de beços e tocava umas colheres tudo ao mesmo tempo. Fazia ali uma orquestra que aquilo era uma maravilha. Quando eles andavam nas lanhas e nessas coisas para ir a trabalhar. Mas pronto, depois essa gente também já passou a história. Porque a gente tinha tudo, Toda a gente sabia bailar. Porque não havia ninguém, algum coitado, que não soubesse bailar, era uma vergonha. Porque não sabia bailar e que era uma vergonha. Toda a gente, os rapazes todos, logo de caninos aprendia tudo a bailar. Nos bailes, no meio das pessoas, aquilo ali bailava tudo. E pronto, e quando foi para formar o rancho, não foi preciso trabalho nenhum. Porque eram as modas que se bailava nos bailes, eram as modas que os velhos tinham ensinado, e como é que se bailava? Era como eles bailavam. Bailava a gente também. Havia muitas coisas assim. E foi assim que o rancho começou. E depois durou ali uns anos, pronto. Durou ali uns anos ainda jeitosos com o tio Ricardo. A primeira atuação que a gente foi fazer fora e foi de autocarro foi ao Carnaval da Chamusca.
foi em 1963, foi quando o meu pai morreu. Foi quando o meu pai morreu. E foi a Arménia, e foi a Belmira, e foi a Tia Tona, e foi a Jaquina de João Capela, e foi a Fatita, agora não sei porque. Em 63? Em 63, foi quando meu pai morreu, que eu não fui porque andava de luto para o meu pai. Mas eu quer dizer, em 65 é que saí daqui do Grande. Pois. Mas nessa altura foram de autocarro, foram dançar ao Carnaval à Chamusca. E depois já fomos a Santa Catarina, ao pé das Caldas da Rainha, foi das viagens que a primeira que a gente deu a viagem grande, que foi o filho do Lúcio, o Manel, que veio convidar o rancho para a gente lá ir a uma festa em Santa Catarina, Caldas da Rainha. Isso tenho também ali escrito. Foi das primeiras saídas do rancho. Depois era assim, a gente não havia transporte, nem dinheiro para ele. Íamos de carroça, ou de bicicleta, às vezes. Olha, íamos balhar a Mojo, ia tudo de carroça, e o Gelito, coitadinho, a correr atrás da gente, e a Maria a ralhar com ele, e ele a correr atrás da gente também queria ir ver. Opa, coisas do Arco da Velha, histórias da vida. Pronto, e assim continuou. Depois, em 77, em 76, foi que em 76 ou em 75, veio para cá o Sete Saias, que foi quando o meu primeiro gerente andava a trabalhar na MAG, lá em Alverca, e encontrou o Sete Saias lá, e teve a falar com ele, como ele gostava de balhar também assim, teve a falar com ele, e foi ele que trouxe o Sete Saias para cá. E foi quando isto começou tudo a mudar. Pronto. Depois deixámos as modas que a gente balhava no outro rancho, que era a que a gente tinha aprendido com os velhos, e começámos a balhar para ser muito bonito e muito bom as modas do Sete Saias, que era para ser metade depressa e bater mundo com os pés e fazer um grande espetáculo. Pronto, porque o Sete Saias, o folclore dele, pronto, no início, que ele depois para o fim já não era nada disso assim. Era a velocidade e era as cores garridas, era só coletes vermelhos e saias vermelhas e essas coisas assim. Foi ele que implementou isso no Rancho do Grande, porque antes disso as nossas saias eram Era uma saia encarnada, era uma blusinha branca. Era só isso. E um quintal branco, mas nada, exatamente. E depois com ele é que isso mudou e começou a ganhar outra estrutura. Depois ele deu-lhe a birra e foi-se embora. Depois ficaram, esteve aí um ano e pouco parado. Ou depois foi o Custódio Coelho, que começou a dar a volta para isto começar. Era ele o presidente e começámos a ensaiar. Enquanto o Sete Saias cá teve, a gente, deixa lá ver se eu ponho uma linha da linha VAR nisto, para o franzino ficar torto. A gente, depois dali, começámos a ensaiar em casa do meu sogro. Aqui já você cá não estava. Começámos a ensaiar ali na casa da Desmancha. E depois dali fomos balhar ao São Pedro, à Raposa, às festas das fogueiras e daquilo tudo. Nessa altura também via na Raposa, agora já não há nada disso. E fomos à Zarveira, fomos assim a uns sítios nessa altura. Depois, aquilo estremeceu assim um bocadinho, balhámos na festa do Granho, com o tio Ricardo a apresentar. Pronto, tivemos assim umas saídasitas para animar o pessoal. Mas era tal e qual a mesma coisa que é agora. O meu primeiro gesto só vinha ao ensaio quando o rei fazia anos. Era raro ele vir ao ensaio. O meu Zé ia para a Raposa também só quando havia alguma travada que ele ficava cá para o ensaio. Quem nunca falhava a um ensaio era o pai ali da banda do Alexandre, o Manel da Emília, como a gente lhe chama. Esse é que nunca faltava ao ensaio. E eu, pois, acabava o ensaio, a gente a balhar aqui, ou depois íamos atrás da carroça do tio Ricardo, sempre a balhar eu e mais ele até aquela encruzilhada. E nunca se cansámos, íamos sempre a balhar os dois até aquela. Basta que eu dizia que só quem me acompanhava a balhar naquela altura era o Manel. Porque ele era levezinho e nunca se cansava também. E naquele tempo eu era capaz de balhar uma semana inteira sem nunca me cansar. É verdade. Eu estava no ensaio a ensinar a malta e depois
Acabava o ensaio, ia balhar até lá coisa, e quando o ensaio acabava em canto, eles iam beber um pito, ficava eu à mesma lado de trabalhar e balhava o nem que fosse uma Pronto, vida olha, inteira. sempre sozinha, nem Eu que fosse sozinha. É, sempre. Depois começámos a ensaiar, quando isto terminou aqui, pronto, que o tio Ricardo depois deixou-se disto, depois foi o Zé Maria começou então nessa altura, e mais o Rogério, e mais o Zé da Argentina. Pois nesse ano, com o 76 cá teve, corremos aí o Portugal Norte a Sul, porque eram as saídas, os convites que iam para o 76. E depois ele dava a gente para a gente lá ir, e ia com a gente também. Ou depois o programa era muita mentira, mas pronto, coitado, era as dele. Era as dele. E fizemos grandes atuações nessa altura. Mas também tínhamos um grupo de rapazes que faz favor, para trabalhar. Quando foi na altura que isto, que a gente o 76 já tinha abalado, e já era a gente que tomámos conta disto, lá depois, quando o Custódio Coelho começou a tomar conta do rancho, depois brigaram todos, ele abalou também. Depois ficou o Tónito lá da oficina, também foi presidente, depois foi Joaquim Fatia, depois era o Vitorino que ensaiava em mais uma vila, lá na casa do Inácio. É que eram novos, estavam dispostos e eles bailavam tão bem os dois. Eles os dois faziam um par até no baile, que aquele era um ver eles bailarem. Depois convidaram a Adélia para ir bailar com o Alexandre. E pronto, e fizeram assim umas atuações ditas. Foi quando começou o piquenicão, depois iam ao piquenicão, era quase sempre a saída mais garantida que tinham. Uma vez no piquenicão, depois em Ferreira do Alentejo, convidaram o grupo para ir lá a uma festa que era da Cabeça Gorda, lá ao pé de Beja, e a gente foi lá. Depois aí assim o Vitorino brigou mais o Alexandre e a Vitória, coitadinha, a acalmar aquilo. Estava lá a fazer a feira e eu. Pois, foi assim uma coisa do outro mundo. Também fomos a Ferreira do Alentejo, este foi a mais. Também fomos a Ferreira do Alentejo para a Câmara Municipal, que foi nessa altura que você lá estava. Já a minha Adélia era uma mulher, ela ainda lá foi bailar, mas já ela tinha aí uns 17 ou 18 anos. Que a gente lá foi um contrato da Câmara Municipal de Salvaterra com a Feira da Agricultura lá de Ferreira do Alentejo. E pronto, e andámos assim, cada vez uns dias sim, outros dias nem, e uns dias estávamos muito contentes, outros dias estávamos capazes de matar aquela gente toda a tiro. E foi sempre uma briga, o grupo foi sempre uma briga. A gente diz assim, isto é uma família, e é que aquilo que não está a correr bem, aquilo ri-se tudo para o monte e está tudo que é uma beleza. Quando há um que põe ideias de estragar a carroça, vira-se o mundo ao contrário. Dividem-se as pessoas, sei lá o que é que acontece. E aconteceu uma história, pronto, já depois da gente andar todos a dançar, e já tinha vindo o Sebastião Bento para cá ensinar, então já era um grupinho. Uma vez fomos a Vieira de Leiria, lá a uma festa que lá havia, que fomos lá uma vez e eles depois convidavam sempre a gente. Era uma paródia já que aquela gente que faz de conta que era tudo família. Pronto, criámos assim raízes conforme a gente anda, e quanto mais anda, mais conhece e mais dá para a gente perceber como é que são as coisas, e o que é verdade e o que é mentira, e pronto. E depois havia aquelas manias de tratarem as pessoas como se fosse na tropa, estás a ver? E aquilo assim nunca dava um bom resultado. Se fosse então agora, eu queria ver o que é que eles faziam com aquilo. Uma vez, e eu depois vieram-me convidar para ir para lá também, quando mandaram o Vitorino embora. Eu ia lá, cá dele aos ensaios, mas não participava lá em nada daquilo. Aquilo era deles, e eles é que resolviam e é que tomavam conta. Uma vez vieram aqui ter comigo, quando brigaram com o Vitorino, e uma reunião em casa do Rogério, e depois abalou tudo. Abalou o Vitorino a pé e atravessou essas fazendas todas. Faço ideia como é que ele não ia o estado de alma que ali. E depois vieram-me convidar para eu ir ensaiar ao rancho, e eu disse que não. Não havia ninguém no Granho que substituísse outra pessoa do Granho. E eu nunca ia substituir um colega da minha terra. Nunca na vida.
E depois perguntaram-me, então, mas tu conheces tanta gente, quem é que tu achas que a gente deve ir convidar? E depois eu disse, olha, das pessoas que eu conheço, a única pessoa que eu acho que tem psicologicamente feitio para tomar conta de uma coisa destas e para ensinar os miúdos é o Zé Manel Laru, que é aquele que é nosso padrinho do folclore, que é ali do rancho da velha guarda de Almeida. Mas nessa altura era um rapazinho, né? Depois eles foram ter com ele não foi, eu depois disse-lhe eles para irem ter com o Sebastião Bento, e depois o Sebastião Bento veio para cá, andou aí uma temporada, ou depois saiu também, pronto, isto também não era a vida dele, ele tinha o trabalho dele. Eu acho que ele até era camionista da Compal. E pronto, isso foi depois quando o Chiquinho Fatia foi presidente, depois formou-se ainda ali um grupo jeitinho, que era o Chiquinho Manel, o Custódio, o Zé da Alzira, que mais? Era o Filipe entrou depois mais tarde. Pronto, era assim um grupo de rapazes que eu agora estou aqui. Era o Alexandre. E era assim mais uma rapaziada. Mas pronto, mas o Custódio e o Chiquinho Manel suportaram o rancho anos. Até entrar para lá pessoas e eles já ficarem com o pé pesado, já não se acharem com coragem, mas andaram lá sempre a segurar o rancho, porque desde que a gente levasse mais 3 ou 4 dos outros, com eles os dois a gente fazia sempre conta, porque eles estavam lá sempre. E depois eram os campinos, eram os fandanguistas, balhavam os dois muito bem, estávamos sempre garantidos. Me olhaste para me falaste, nunca bem de ti. Passaste para me olhaste para me falaste, nunca bem de ti. Ora, momentos difíceis. Momentos difíceis tivemos muitos e continuamos a ter. Isto para continuar e dar vida a um projeto deste tamanho há sempre momentos muito difíceis, porque é o conviver com várias opiniões, com pessoas com várias ideias e tantas vezes que não são execuíveis, outras que estão fora completamente do contexto do folclore, e tudo isso torna a haver momentos de muita amargura e de muito sofrimento e momentos muito difíceis. Mas é assim, depois os momentos bons e o reconhecimento do público, o reconhecimento das pessoas a nível nacional tem sido extraordinário e é isso que compensa todos os momentos que a gente passa menos bons. Falta de recursos, é preciso trabalhar muito. Ao longo dos tempos sempre se teve muitas dificuldades financeiras, tanto para fazer um festival como para fazer uma deslocação, autocarros caros e muita falta de meios para conseguir levar o rancho. Só começámos a ter essas saídas aí e essas atuações fora do Grande e a nível nacional já nos anos 80, para aí. Nos anos 70 tivemos pouco, pronto. Mas de quando o Sete Saias veio, foi quando começámos a sair para longe, porque ele chegou e trazia muitos convites de atuações e nessa altura era o Rancho do Grande que ele tinha, que era ensaiador, era essas saídas que a gente fazia. Isto foi em 1970, mais ou menos. Em 76 tivemos muitas deslocações. Lembro-me porque houve um casamento no Grande nesse dia e era de família e eu não fui porque fui com o rancho. Mas principalmente a maior dificuldade que tem acontecido ao longo das gerações e atualmente continua é a falta de jovens para dar continuidade ao projeto. A mudança de gerações é muito complicada e traz muita angústia porque temos num patamar já razoável, temos um reconhecimento já muito bom
e, e a juventude não adere, porque se for a ver no Grelho tenho tanta gente que eu já ensinei e que dava para fazer 2 ranchos, mas infelizmente a vida é assim e as mudanças de opinião da juventude e de hoje não é como era de antes, mas também antigamente também era a mesma coisa. Eu lembro-me que a gente nunca teve mais de 8 pares no rancho. E eu cheguei a ter, há 2 anos atrás, ou há 3, eu tinha uma média, nas estatísticas que fiz, tinha uma média de 11 pares. No entanto, quando ia dançar, tinha sempre 7 ou 8. E era muito complicado. E aí continua a ser complicado. A resistência que temos tido é de louvar, não haja dúvida, porque os elementos que estão e as pessoas que ainda hoje trabalham e aderem ao grupo têm sido pessoas extraordinárias. É isso que faz às vezes ultrapassar os obstáculos, é a vontade que essas pessoas têm, umas vezes mais, outras vezes menos, outras vezes chateados, outras vezes contentes, mas tudo se tem superado. E isso é o que faz mover montanhas, como costuma dizer, num espaço pequenino, numa cultura tão valorizada pelo povo, mas tão desvalorizada a nível de governos e de entidades, e tudo isso é muito desvalorizado. O folclore costuma-se dizer que é sempre o parente pobre da cultura nacional. Quando traz uma riqueza cultural imensa, porque se não fossem os grupos de folclore, hoje em dia não havia estudos sobre o antigamente, não havia preservação de culturas que os mais velhos vivenciaram. Se não fossem os grupos de folclore, não havia nada disso. E têm sido eles os grandes garantes da cultura tradicional. O rancho como família é como todas as famílias. As famílias também brigam em casa, não é? A gente não briga, mas discute. E é assim, às vezes da discussão sai a razão e vamos andando, caminhando com fé e com esperança, havemos de continuar por mais um tempo. Pelo menos eu, se Deus Nosso Senhor me der vida e saúde, tenho uma paixão extraordinária por isto, tenho trabalhado imenso para isto, eu e tantos outros, não sou só eu, claro que eu sozinha não fazia nada. Mas tem-se trabalhado e tem-se dado continuidade com valor. Foi difícil a mudança do rancho em termos de etnografia, mas hoje já toda a gente aceita o rancho como ele é e como é a verdade da nossa gente e das pessoas. Também houve pessoas, quando andámos, é engraçado, houve pessoas quando andámos nas pesquisas e a cantar as janeiras, que foi um período que arranjámos para dar continuidade, porque o rancho não tinha capital para se superar. Foi bom chegar ao pé de certas mulheres de idade e dizer: ai, minhas ricas filhas, vocês vêm tão bonitas. Exatamente como a minha avó se vestia e a minha mãe. Pronto, era assim. Uns estão sempre de acordo, outros não estão de acordo. E a gente tem que chegar a um ponto de haver um ponto crítico, o ponto de sabermos que aquilo era a verdade e enverdarmos pelo caminho da verdade. Porque se a gente for dar continuidade a um projeto que é só espetáculo, os espetáculos acabam, o espetáculo folclore hoje não dá para ver nada. Se não for a etnografia e as tradições que as pessoas vão apreciar, ver um grupo a dançar já vale o que vale. E tem sido assim ao longo do tempo. Então quem somos hoje? Quem somos hoje? Somos o Rancho Folclórico do Granho, que continua vivo e ativo, segundo meia dúzia de carolas que adoram isto e que conseguem ainda manter vivo as tradições do Rancho Folclórico do Granho e da nossa terra. É para isso que trabalhamos, é para isso que vivemos. É claro que há um grande orgulho nas nossas tradições. É bom irmos pesquisar, hoje já não é possível, porque as pessoas, a maior parte, que falavam disto e que sabiam dessa história, já morreram, mas em bons dias estivemos
em falar com essas pessoas e em saber como é que funcionava, e até porque ainda se viveu, a minha geração ainda viveu muitos tempos que se lembra das pessoas desses tempos, como é que elas trajavam, como é que elas viviam, como é que elas trabalhavam. Isso são tudo as memórias do passado. É claro que a vida atual é totalmente diferente. Hoje aparecem as tecnologias que fazem tudo, já não é preciso a gente fazer nada, mas há uma coisa muito importante que a tecnologia veio trazer, foi a maneira mais simples e melhor de fazer, de trabalhar estes temas, estes trabalhos que foram feitos para ficar para a memória futura. Porque aquilo que há escrito, aquilo que há gravado, tem tudo muito pouca qualidade e não está nada identificado dentro da razão. Mas agora as novas tecnologias, sem dúvida nenhuma, têm um poder extraordinário para criar, para garantir as tradições e as coisas que falámos e que preservámos e que pesquisámos na nossa terra. Ai, Alice, por quem tu amas. Ai, Alice, não sejas má. Ai, Alice, não sejas má. Tantos sonhos, tantos projetos. Os sonhos era ir com o rancho mais 2 ou 3 vezes ao estrangeiro. Era esse um dos meus sonhos. Projetos, gostava muito de ter um museu, uma casa onde a gente conseguisse colocar as coisas que nos foram dadas e o património do rancho que anda espalhado aí por todo lado. Um está em casa do Augusto, outro está lá dentro daquele espaço lá embaixo, debaixo do palco, outra está na minha casa, outra está lá encafuado dentro do gabinete, lá umas coisas em cima das outras, e outras coisas estão em casa das pessoas. Porque era muito bom a gente ter um espaço onde pusesse as nossas coisas, onde a gente pudesse fazer reuniões. Eu fui agora aos ceifeiros da Bem Posta e venho de lá sempre com a alma cheia. Eles têm um museu, porque aquilo até era uma casa, foi construída logo a seguir ao 25 de Abril, e aquilo até tem um primeiro andar e tem várias divisões, e eles em cada patamar das divisões têm um quadro, umas peças, umas coisas do rancho, do historial do rancho, desde que ele começou, até feito em fotografia. Aquilo é lindíssimo, pá. Tem quadros assim maiores, com um par, com uma pessoa especial, com uma vivência. Não, a gente diz que a esperança é a última coisa a morrer, mas eu não sei se realmente gostava da esperança, daquelas que me dão dicas para fazer. Mas enfim, há de ser o que Deus quiser e o que eles quiserem também, que a gente nem se manda nada. Mas eles podem hoje prometerem o céu, as estrelas e a lua e os satélites todos à gente. Daqui para um mês, ninguém faz Ponta del Corno. Fazem uma coisita daquelas que são assim mais acessíveis. Agora estes projetos assim, como se tem feito em todo lado, não é? Ao fim e ao cabo, tem-se feito em todo lado. Mas pronto. Há uma coisa que me revolta muito, é dizerem-me que o Granha é pequenino. O Granha é pequenino, mas é vivo. Mas está vivo. E só é pequenino porque não o querem fazer maior. Eu uma vez tive uma pessoa, que Deus lhe perdoe, que ele já lá está na terra da verdade, que me disse então assim: o Granha, tu isso é um monte de pedras aqui do lado dos Eucaliptos. Eu fiquei tão revoltada, e disse-lhe a ele: pois o Granha só é um monte de pedras do lado lá dos Eucaliptos pela importância que vocês lhe têm ligado. Porque eu vivi muitas etapas da minha vida em várias áreas, não é? Mas nunca lá tive para andar a tirar o chapéu a ninguém, porque eu não tiro o chapéu nem ao Presidente da República.
respeito toda a gente, falo com toda a gente, mas tanto falo contigo como falo com qualquer pessoa que venha, por mais intelectual que seja. Porque desde que a gente diga a verdade e desde que não seja mal criado, também temos direito às nossas ideias aos nossos pedidos, às nossas solicitações. E é isso que me falhou-me 300%. E eu depois já estou uma vez num sítio em que eu estava a ver muita gente e tudo muito entusiasmado, que ia ser assim, o futuro ia ser assado, e eu pensar então assim, lá dentro numa igreja, coitadinhos destes todos que aqui estão, qual será aquele que consegue realmente ter um futuro como estudou e como previu para o futuro dele? Muito poucos de lá saíram com isso. Foram trabalhar para outras áreas, pois, coitados, não tinham mais esperança nenhuma, que era aquela. E é muito triste quando é assim, quando a gente se põe numa coletividade, numa entidade qualquer, para tentar fazer, e depois aquilo é tudo mentira, ninguém faz nada. É de arrasar. Mas pronto, Deus os guarde e a gente também. Ora, também gostava muito de ter esse bendito museu, e tanta coisa que a gente gostava de ter, não é? Mais facilidade em termos em sermos uma coletividade que adquirisse mais respeito para as pessoas. Essa era o principal. Sermos uma coletividade que trabalha, que todas as semanas trabalha. Eu que todos os dias trabalho, todos os dias escrevo, todos os dias faço qualquer coisa por rancho, todos os dias costuro, todos os dias faço essas coisas por rancho. Eu gostava muito que o nosso rancho tivesse mais reconhecimento e que fosse mais apoiado para a comunidade. Isso é daquelas coisas que estão sempre cá dentro da alma. Como é que eu imagino o rancho daqui a 10 anos? Eu imagino como ele é agora, ou melhor, daqui a 20, queria muito que ele continuasse sempre a crescer e que tivesse pessoas que lhe tivessem tanto amor como eu. Houve um homenzinho que antes de morrer ligou-me do hospital a fazer-me um pedido. Rosa, para a tua saúde, nunca deixes acabar o rancho. Enquanto tu puderes, nunca deixes acabar o rancho. É das coisas mais bonitas que a gente tem. Foi Timanela Aguardenteira. Me ligou do hospital a fazer-me este pedido. E eu não passo dia nenhum que eu não me lembro disso. Até quando estou doente e cheia de dores e arrasca, não sei como é que eu amanhã vou aguentar a viagem, mas vou sempre. Daqui a 60 anos há de ser aquilo que Deus tiver terminado para a gente. Porque daqui a 60 anos já só cá estás tu e a tua geração. Porque a minha não vai cá estar de certeza. E era por isso que era bom haver mais malta nova que não deixasse acabar isto e que ficasse com estas recordações e com estas memórias, com este orgulho naquilo que é nosso e que tem dado tanto trabalho e tanto sacrifício a tanta gente. E é esta mensagem que eu gostava de deixar às pessoas mais novas. Tenham orgulho naquilo que é vosso e não deixem terminar uma coisa que envolveu tantas gerações de pessoas. Se eu tivesse que resumir isto numa frase, paixão. É mesmo. O rancho é uma paixão.
Ela pensa que é bonita e ela pensa que é bonita. Nada disso ela tem, nada disso ela tem. Maria, minha Maria, Maria, minha Maria. Maria, meu a Jesus, Maria, meu a Jesus. Os dias que eu te não vejo, os dias que eu te não vejo, nem a candeia da luz, nem a candeia da luz. Meu amor é E anda no Andamarina, já tiraram barulho ao palácio da rainha. Eu sou marinheiro, eu vivo no mar, eu banho dinheiro a nadar. A nadar, eu banho dinheiro, eu vivo no mar. Eu sou marinheiro, marinheiro do mar alto. Volta atrás que não vais bem. E essa mulher que me levas é casada, marido tem. Eu sou marinheiro.